Olha a importância da etologia, né? Se uma cliente fala assim, porra, eu tenho um papagaio em casa, você me ajuda? Ou então, aconteceu comigo esse tempo atrás, eu treino um cachorro e na casa da mãe do cara tem uma calopsita. Calopsita não, uma cacatua. Aí eu fui lá, na casa, fui lá, não por causa da cacatua, e aí eu cheguei lá e vi que a cacatua não está sendo tratada como de respeito à etologia. Por exemplo, ela fica boa parte do tempo no banheiro, é um lugar fechado, com eco, a alimentação não é a mais adequada. Aí o que eu fiz? Comecei a orientar o pessoal lá que trabalha com ele, falou, ó, cacatua ela precisa de também ficar no ambiente externo, precisa ver, né? E aí eu comecei a orientar algumas coisas que eu peguei na internet e falei, o que a cacatua faz? O que a cacatua gosta? E comecei a mostrar para o dono. E ele começou a fazer. Então, às vezes a pessoa tem um animal e ela não sabe, né? Por exemplo, tem gente que cria cobra. É interessante saber quais são os comportamentos dela, o que ela gosta, o que ela não gosta. Como é que você vai fazer a leitura corporal? Vocês já viram aqui um wolf dog? Quem já viu um wolf dog? É um híbrido de lobo com cão. Mano, é um cachorro desse tamanho. Coisa mais linda, cara. Tem um amigo meu, o Carlão, que é o Carlão dos Bichos, é o nome artístico dele. E na casa dele ele tem onça, tigre, tem um monte de cobra, tem um wolf dog. A etologia te permite estudar um pouco disso e conhecer um pouco, tá? Existe etologia de tudo, tá? Existe etologia humana, etologia canina, etologia... Qualquer coisa que você colocar de etologia tem. Conrad Lorenz, se eu não me engano, aos 25 anos, ele deixou a medicina, eu não tenho certeza se é a medicina, mas deixou a medicina para dedicar a vida dele ao estudo do comportamento animal, especificamente das aves. Esse cara ele descobriu um monte de coisa para a ciência comportamental. Por exemplo, ele descobriu que o imprint das aves são imediatos. Imprint significa a impressão que o animal tem daqueles que convivem com ele. A gente consegue chegar perto, por exemplo, de um urubu, de uma águia? Difícil, né? Tem pessoas que até conseguem. O que acontece? O imprint, assim que o animal nasce, ele tem uma fase, um período de imprint. É o período que ele aceita, onde tem os comuns que conviverão com ele. Então, ele diz que a ave tem um imprint imediato, ou seja, se um beija-flor nascer na sua frente e você começar a dar papinha para ele no bico, ele vai entender que você faz parte ali do convívio dele. Então não será difícil ele voar e voltar para você. Vocês já viram um vídeo no Facebook de um senhor que o beija-flor entra na cozinha dele, ele pega a água? Vocês já viram esse vídeo? Muito legal. Por quê? Tudo isso por conta do imprint. O animal ele tem uma necessidade de conviver também, né? Então ele percebe ali quem são os seus mesmos, digamos assim. E o Conrad ele descobriu várias coisas sobre isso. Dizem que o imprint do cachorro principal acontece até 4 meses e meio, 5 meses de vida. Significa o quê? Se o cão até 5 meses não teve contato com humanos, pode ser que depois ele tenha um pouco de receio. Aí então vocês imaginam um cachorro que viveu num canil, desmamou, nasceu no canil, desmamou, foi para um pet shop, e nesse período entre 2 e 4 meses ele sofre uma agressão ou trauma de humano. E aí é um homem ou uma mulher. Vocês já ouviram algum cachorro, nossa, ele não gosta de homem? Tem um aqui, né? Não gosta de homem. Por quê? Esse período é o período que o animal vai assimilar o que é positivo para ele. Onde está o laço de confiança e relacionamento? Olha a importância do trabalho de vocês quando pegam um filhote para trabalhar. Mano, o filhote está lá 2 meses e meio, 3 meses. Você tem que gerar experiência positiva para aquele filhote. Você precisa ajudar ele. E você sabe que daqui 6 meses o dono do cachorro vai de repente ao parque com ele. Então esse cachorro, o mais rápido possível, antes de 5 meses, ele tem que ouvir barulho de fogos, porque daqui a pouco é final do ano. E se ele está com 3 meses e ele ouvir fogos, pode ser que ele desenvolva um trauma. Porque os cães têm a primeira fase do medo e a segunda fase do medo. Primeira fase do medo, eu acho que são 6 meses. Segunda fase do medo, 1 ano e meio. 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio. O que significa isso? Significa que existe uma janela para se gerar um trauma. Se você dá um susto muito forte, se o cachorro está lá sozinho, parado, de repente venta e cai um negócio, ele vai ficar com medo daquele ambiente, vai generalizar aquilo, e vai ficar muito preocupado. Se o cachorro já é medroso, ele está numa situação de medo e atenção, e eu vou lá, coloco o enforcador no cachorro, o que o enforcador vai fazer? Desconfortar. Isso é pressão psicológica? É pressão psicológica. Se eu coloco uma coleira comum no cão e fico puxando ele, e o cão já está com medo,
isso é pressão psicológica. Então, certamente, isso vai deixá-la um pouco mais medrosa, né? Nesses casos, é interessante o cachorro usar um peitoral. Então, a questão não é o equipamento que usa. A questão é como a gente usa, como a gente introduz isso para o animal, como a gente faz ele relacionar, faz ele ter essa experiência, né? Então, o que eu quero que vocês tenham como experiência aqui? Pensem na etologia, tá? E eu quero que vocês estudem etologia, velho. Não precisa comprar livro. Na internet tem muito conteúdo. Etologia é conteúdo de mestrado e pós-graduação. E tem um monte de live lá falando de etologia. Antes de montar essa aula aqui, eu estava assistindo uma live de 15 minutos de uma mulher, que eu não sei quem é, falando sobre comportamentos miméticos e comportamentos naturais. O que os caras fazem na etologia, um etólogo? Ele pega... Nessa live ela estava dizendo que os animais têm comportamento por herança genética. Por exemplo, ninguém nunca ensinou um cachorro a acasalar. E quando chega no período ele sabe fazer. Ninguém nunca ensinou um beija-flor a pegar lá o pólen e ele consegue fazer. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram alguns animais, logo que nasceu, tipo, saiu da barriga, já colocou num ambiente limitado. Se é, por exemplo, para ele não fazer as funções naturais dele. E deixou ele lá durante um tempo. E aí depois de um tempo, colocaram ele no ambiente natural e ele começou simplesmente a fazer as coisas que ele faz no ambiente natural.